noite, meu nome é Jotas, eu toco no louvor do Holy Hour. Eu gostaria de falar um pouco o que o Holy Hour fez para mim até agora na minha vida. As palestras, tudo foi muito edificante, fez eu mudar algumas coisas na minha vida, fez pensar principalmente na minha liderança, nos meus ministérios aqui na igreja, tudo, e fez eu melhorar muito como homem. Então aqui eu acho que é o melhor lugar para você aprender a ser um homem de verdade, principalmente ser um homem de Deus. E é isso, é uma palavra que eu gostaria de falar para vocês, que o Holy Hour é um ministério muito importante para os homens e que vocês possam sempre estar vindo aqui. Venham para o Holy Hour todas as segundas-feiras, às 7 horas, e às 6h30 vai ter um coffee break para você aproveitar antes. Eu sei que vai ser muito bom para você, que Deus vai abençoar muito a sua vida. Muito obrigado. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no Eu aprendi ontem que você chega, a primeira coisa, pega o microfone e fala em homenagem à minha esposa, meus filhos, né? Foram 500 e pouco que falaram aquilo, né? Escutei uma história semelhante, na verdade, meu filho que contou essa. Disse que tinha um grupo de embaixadores voltando de uma assembleia na ONU. E aí aquele sentimento, né? Teve uma reunião produtiva, uma boa reunião. Não chega a ser um Holy Hour, mas foi uma boa reunião lá dos embaixadores de diversos países, né? E aí sempre tem aquele espertinho que quer fazer a sua marca, né? Aí, desculpa os orientais aqui, o japonês, o embaixador do Japão levantou e falou: gente, eu quero fazer mais do que simplesmente participar de uma reunião, propor soluções. Eu quero me sacrificar pelo meu país. Cara, abriu a porta do avião em pleno voo e pelo Japão e pulou, se sacrificou pelo Japão, né? Aí os outros tudo olhando. O alemão já tinha ganho de 7-1, falou, não tem mais muito o que esperar da vida, falou, vamos lá. Chegou na beiradinha, respirou pela Alemanha, pulou também, se sacrificou para a Alemanha, né? E foi indo, né? Aí foi o ministro da Suíça, ministro o embaixador da Suíça, o embaixador dos Estados Unidos. E o brasileiro só olhando, né? Falei, caramba, vai chegar a minha vez, o que eu vou fazer, E a fila foi andando, chegou a vez do brasileiro, ele olhou, deu uma respirada, pelo Brasil, e empurrou o argentino. Então, a minha homenagem hoje é a cada um de vocês. Peguei o microfone e, como eu só tenho 40 minutos, deixa eu começar a falar um pouquinho do sonho grande, né? Por que escolher esse tema, né? Sonhos. Eu sempre fui um sonhador. E é fácil se identificar se o cara é sonhador quando você pergunta para ele os personagens bíblicos que ele mais se identifica. Mega fã de José. Primeiro que ele, por boa parte da vida, ele foi caçula e eu também era caçula. Depois o Benjamim deu uma complicada na vida dele. Ele tinha muitos irmãos, eu também tinha muitos irmãos. E, entre nós aqui, gente, para um adolescente, ver a esposa do rei correndo atrás de José também caía bem para mim ali, para me identificar com José, né? Então, sempre fui um grande sonhador como José era. Outro personagem bíblico que mexia muito comigo, Davi. Pensar que um pastor de ovelhas se tornou um rei, e o maior rei da história de Israel, né, da onde descendeu também a descendência de Jesus, também mexia muito comigo. Então, eu, lá no meu quarto, sempre
trabalhava com os meus sonhos, né? Olhava para aquele quichute velho, na casa dos meus pais tinha o seguinte rotina, né? A gente ganhava um tênis por ano, aquele quichutezão, o pessoal mais antigo lembra, né, como é que é. Eu olhava para aquilo e falei, cara, um dia ainda vou ter um sapato. E sonhava. Família extremamente pobre. Carro. Depois de muita luta, um Fusquinha. Velho, 69. Meu irmão me ajudou a comprar. Entende? Sonhando que um dia ia ser mais, ia ser além. E lendo, estudando e acima de tudo, tendo uma orientação muito forte dos meus pais, eu aprendi rapidamente também que nós deveríamos buscar referenciais. Na hora de buscar um referencial, normalmente a gente coloca referencial muito longo, muito alto, né? Olhava lá, Antônio Emílio de Moraes, na época era a expressão nacional do empresariado, né? Muito longe. Olhar o colega do lado, né? A pessoa da tua igreja, entende? Os amigos dos meus pais, aqueles que tinham mais sucesso, o que eles tinham de diferente? Eu comecei a perceber que estudo era uma das coisas que fazia diferença. Então, trabalhar já me pareceu que não era a única coisa, eu teria que conciliar trabalho com estudo, né? E com isso, comecei a me dedicar. Para você se dedicar para o estudo, estudando numa escola pública de bairro, com aquelas limitações que nem sempre tinha carteira, o professor faltava um monte. Mas o desafio que eu me colocava era, bom, para atingir aqueles sonhos, no mínimo, eu tenho que ser o melhor aluno dessa escola. Como é que eu vou ser alguma coisa se nem sequer, nesse contexto, eu consigo, né? Então, Deus foi trabalhando no meu coração de realmente estar me dedicando já a partir daquele momento, né? E aí entra a história do meu primeiro emprego, né? Nessa época, né, o pessoal também mais antigo sabia a importância de um curso de datilografia. Hoje duvido que tenha mais do que, sei lá, 10 pessoas aqui que saiba digitar com os 10 dedos, mas na época, a gente acreditem, os mais novos, isso era fundamental para você ter sucesso em alguma carreira. Na verdade, até hoje faz sucesso, né? Quando entra alguém na minha sala e eu estou digitando, eu fico olhando para a pessoa e digito com os 10 dedos sem olhar o teclado, você ganha alguns pontos fácil. O que a pessoa não percebe é que nós, homens, não tem nenhuma mulher aqui, né? Elas conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu, para esnobar que eu digito com os 10 dedos, não presto atenção no que a pessoa está falando, né? Porque eu tenho que ficar olhando para a pessoa e pensando no que eu tenho que apertar ali, né? Mas cai bem também, você ganha sempre um referencial a mais com a pessoa que está olhando, né? Então, ali começa a minha primeira história, o meu primeiro emprego. Porque se a aula começava às 6 horas da tarde, que eu estudava sempre à noite, né, 6h30, na verdade, eu chegava às 6 para treinar. E isso foi chamando a atenção da professora. E eu já entendia naquela época que não há conforto na zona de crescimento. Ou então, se eu quero... Eu nunca sei para que lado apontar. Só que não entrou ali. Tem uma outra frase ali que acabou sumindo, que não há crescimento na zona de conforto. Certo? Então, muitas vezes a gente reclama um pouco, às vezes, a nossa carreira está um pouco lenta, o nosso desempenho está sendo subavaliado, mas a gente está procurando também o conforto. E isso, claramente, para mim, aparecia que o conforto não está simultâneo na zona de crescimento, né? Mas, por mais que você se dedica àqueles sonhos da juventude, sonhos da adolescência, vêm as decepções, né? Quando me formei no ensino fundamental, consegui passar no vestibular, não é vestibular, né? O ensino médio, né? Quando fosse entrar no Cefet, você tinha aquelas provas, né, eliminatórias, né? E consegui entrar lá no Cefet. Me arrebentei de estudar, e aí também uma dica, só que aqui o pessoal a maioria já está formado, né? O bom de você tirar boas notas é que os professores aliviam bastante para você, né? Então, entrei lá no Cefet e falei, não, agora finalmente eu tenho a grande chance da minha vida, né? Batalhei bastante, tentava o Cefet, tinha na época um modelo bastante interessante, cada 6 meses eles premiavam o melhor aluno. Deixa comigo, me arrebentava de estudar, certo? Ali que estava depositado toda a minha esperança da carreira, né? E fui ganhando aqueles troféuzinhos a cada 6 meses. Chegou a formatura, espera aí, se são 8 semestres, eu ganhei nos 8 semestres, na formatura vai vir, na verdade eles davam um certificado e um troféuzinho pequeno, e na formatura iam dar aquele grandão, né? Chama a família, os amigos, aquelas menininhas que você está de olho, né, para fazer a moral ali no dia da formatura, e vamos lá. Vem o representante lá da reitoria que vai entregar o prêmio melhor aluno. Eu já estou levantando a cadeira, Mitsujio Watanabe, falou o nome de um japonês. Falei, o que é isso?
a formatura era junto, da manhã, da tarde e da noite. Eu era o melhor aluno da noite. Na sua vida sempre vai ter um japonês que estuda mais que você, trabalha mais que você, ganha mais que você, entende? E eu não sabia disso até aquele momento. Nos meus sonhos não tinha nenhum japonês. Eu tive que trabalhar com a minha primeira decepção. E hoje, com 47 anos, posso dizer que tem uma fila de decepções que a gente vai acumulando ao longo desses anos. E essas decepções são fundamentais para a gente desenvolver o quê? A garra, a motivação, a persistência e a confirmação de muitos dos nossos sonhos, né? E muitas vezes Deus fecha muitas portas. Quem que já não fez uma entrevista de emprego que você saiu certo de que ia ser contratado e recebeu um não? Tem um não pior do que esse, né? É aquele, você é muito qualificado para a função. Gente, é decepção, é todas as letras maiúsculas, não é só o D que fica maiúsculo daí. Será que Deus não está fechando a porta de um local onde você não vai ter o crescimento, onde você não vai ter o desenvolvimento, onde os teus sonhos não serão realizados? Então, comecei a trabalhar já bastante cedo com essa questão da decepção. Me formei no Cefet, bom, tem que fazer aquele estágio obrigatório, né? Então comecei a falar, agora vai os sonhos. Até que eu fui nos primeiros dias lá, né? Era uma indústria, não era nem Boqueirão, era depois do Boqueirão. Você saía 2 horas antes de casa para chegar lá, pegava 3 ônibus, você ficava numa fila, que só tinha uma porta de entrada, todo mundo era revistado na entrada e na saída, nunca entendi por que na entrada, na saída eu conseguia entender, na entrada não. E eu ficava lembrando do sonho. Pô, mas eu sonhava com um sapato. Não posso nem trabalhar sapato, que o ponto ficava a 10 quadras da empresa. O carro importado que eu sonhava, né, aquele carrinho alemão, na época eu já tinha um Cadete conversível, mas um conversível invertido, porque não era o teto que ele não tinha o forro, o fundo. Quando chovia, entrava mais água dentro do que fora, né? E aí você começa a se questionar, fala, Deus, e a nossa conversa? E os sonhos que eu coloquei diante de Ti? Os sonhos que eu tenho no meu coração? As promoções dos colegas, né? Você não está indo bem, já é ruim. O teu colega indo bem, pior se for cunhado ainda, né? Meu Deus, vai ficar mais difícil ainda. Como trabalhar, como tratar as decepções? Gente, peço desculpa que realmente deu alguma desconfiguração, perdeu a sequência ali. Vou deixar todos na tela aí, vocês já vão vendo quais serão os temas. Ultrapassar fronteiras. Uma das melhores formas de a gente trabalhar com as decepções é dar o passo além. Na fase ali dos meus 19 para 20 anos, como falei, o estudo estava indo bem, mas tinha sempre um japonês no meu caminho. O trabalho não ia lá tão bem assim, tinha que ficar 40 minutos na fila para ser revistado na entrada, na saída, certo? Mas o que ia bem, a vida em casa. Meus irmãos tinham tudo saído já, casado, certo? Estava meu pai aposentado, minha mãe sempre foi do lar. Então, mordomia total. Acordava, meus pais que me chamavam, minha mãe levava a toalha no banheiro, entende? Enquanto eu tomava banho, ela separava a roupa que ela achava que seria interessante eu usar. Gente, com 20 anos, é uma vergonha falar isso, depois eu peço desculpa. Enquanto eu me arrumava, eles preparavam o café, meu pai punha o café e o leite na xícara, já na dosagem certa. Quando eu casei, não sabia compensar certinho quanto que ia de leite, quanto que ia de café. E aí, naquela angústia de correr, de lutar atrás dos meus sonhos, eu percebi que meus irmãos que tinham ido fazer um curso no exterior estavam se dando melhor. Então, isso significava que eu teria que ultrapassar fronteiras. Não se obtém resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, não adiantava eu ficar ali, naquela minha sequência, naquela minha rotina, esperando que ia cair do céu. Deus estava abrindo as portas, mas não ia entregar sem a minha atitude para isso. Então, Deus abriu essa oportunidade de eu ir também para o exterior e ultrapassar fronteiras. Ao longo da carreira, muitas vezes, nós temos que dar esse passo diferente, esse passo além, né? Sair dessa zona de conforto, né? Posso comentar, no período que eu trabalhei na GVT, foram inúmeras as situações em que a gente teve que dar esse passo além. Por exemplo, na abertura de capital que a gente fez em 2007.
Gente, não é fácil já falar para vocês. Nós estamos falando aqui, somos irmãos, estamos falando a mesma língua. Imagina falar para um grupo, mais ou menos a mesma quantidade de pessoas que estão aqui, em Nova York, em inglês, sobre um assunto técnico que vale R$1 bilhão, que o cara vai decidir se vai investir na tua empresa ou não. Isso é ultrapassar fronteiras. É olhar para isso e falar, meu Deus, coloque em tuas mãos, peço a tua direção, peço a tua sabedoria. China, quem não foi ainda, coloca o desafio. Dificilmente hoje um empresário, um executivo, será bem-sucedido sem conhecer a realidade das empresas na China, como funcionam as oportunidades que tem lá. O único probleminha é que eu sou ruim de comida pra caramba, gente. Qualquer coisa um pouco diferente para mim não vai. E se a comida se mexe, fica pior ainda para mim, né? Eu acho que quem tem que se mexer sou eu, não ela. Se ela se mexe e olha para mim, eu acho difícil essa convivência. Mas estava muito claro que precisava ultrapassar fronteiras. Como fazer isso, né? Para conseguir isso, obviamente, a gente tem que trabalhar uma outra questão, que é a resiliência. Resiliência é um termo emprestado aí da engenharia, tentando, me desculpe os engenheiros aí pela simplicidade, mas é basicamente a capacidade que um material tem de você vai forçá-lo sem ele se deformar, né? Então, você pega um metal, por exemplo, uma barra de metal, você vai forçar, ela vai até um determinado ponto e consegue voltar sem ter uma deformação permanente, né? E muitas vezes nós somos basicamente uma régua de plástico, né? Mexer um pouquinho já quebra no meio, né? A gente muda de emprego, na primeira semana o chefe dá um tranco, você fala, errei, não vou trabalhar aqui, essa empresa não presta, entende? É horrível estar aqui, né? Então, nós acabamos trabalhando o quê? Toda a nossa energia na crítica e não na mudança que nós mesmos temos que estar fazendo, né? Então, trabalhar a resiliência, eu diria que hoje talvez é um dos aspectos mais importantes da carreira de sucesso de qualquer executivo numa empresa, né? Antigamente se focava, se desenvolvia muito o QI, né? O coeficiente intelectual de um profissional. Já há décadas para cá, já se observou que as pessoas de maior sucesso são aquelas que conseguem conciliar o seu coeficiente intelectual com o emocional. Ou seja, porque tantos executivos vão bem quando começam a chegar nas posições mais relevantes na empresa, caem, porque falta o coeficiente emocional. Na hora da pressão, ele tem o conhecimento técnico, mas falta a capacidade de lidar emocionalmente com isso. Cito também uma situação que a gente teve na GVT, né? Aliás, uma dica. Gente, qualquer setor que eu comece a trabalhar entra em crise. Não sei se alguma coisa que Deus já combinou lá em cima, mas eu mudo o setor porque o outro está indo bem, aí eu entrar, ele afunda. Certo? Então, eu trabalhava no setor de eletrodoméstico, na Electrolux. Para vender uma geladeira, a gente era uma por ano. Ninguém comprava geladeira. Na casa dos meus pais mesmo, a geladeira tinha 30 anos. E eu saí do segmento, fui para parte de óleo e gás, na Shell, o mercado explodiu, começaram a entrar os financiamentos, as linhas de crédito, Casa Bahia e tudo mais, nunca se vendeu tanto geladeira. E eu estava no setor de petróleo, que despencou o preço do barril. Aí, não, vou para a telefonia, né? Só se falava em telefonia, internet, banda larga, o mundo vai ser .com, até que eu entre. Quando eu entrei, furou a chamada bolha .com e o mercado entrou em crise. Isso foi no ano de 2001 para 2002. Tinha recém-entrado na GVT, nós tínhamos um plano de R$1 bilhão de investimento. Em 2002, o que aconteceu? Lula chega ao poder, dólar vai a quase R$4, nossa dívida estava em dólar, mas estava protegido, faz aquelas operações de hedge, né, para proteger, ok? Só que todos os indicadores estavam calculados com base no dólar, ou seja, a gente não conseguiu fazer nada, entrou o que o mercado financeiro chama, né, de default da dívida, né, que você não consegue cumprir os indicadores prometidos, né? Como era uma empresa israelense, ninguém ali estava exatamente preocupado com o dia 25 de dezembro. Em pleno 25 de dezembro de 2002, eu passei trabalhando, tentando, junto com o presidente e outros colegas, como reestruturar a dívida da companhia para o ano seguinte, né? E minha esposa grávida, minha filha nasceu no dia 27 de dezembro. Então, uma forma que Deus tem trabalhado no meu coração é a questão da resiliência, entendendo que, à mesma medida que os sonhos vêm as decepções, é necessário ultrapassar as fronteiras com resiliência. Mas também temos que buscar as escolhas certas, né?
quantas vezes a gente quer recomeçar, né? Aos 15 anos, faz todo sentido. Aos 20, também. Aos 30, só se tu é bem seguro que você errou feio. Mas às vezes a gente está com 40, com 50, 60 e a gente ainda está em dúvida se começou certo, né? E aqui a gente fala em escolha de todos os tipos e tamanhos, né? Escolha profissional, escolha até mesmo do matrimônio. Encontrei outro dia o Beto, um colega que estudou comigo na faculdade, e ele casou com a Lia, uma outra colega. E eu falei, pô, Betão, como é que está ali e tudo mais? Separei. Pô, desculpa, não sabia, nem ia tocar no assunto se soubesse, né? Mas aí, como é que foi? Eu falei, não, normal, né? O juiz vai, é quase que uma contabilidade, né? Separa o patrimônio, divide ali o patrimônio entre as partes e pronto, né? Eu falei, mas você teve filho, né? Tinha um menino? Ah, sim. Ficou com quem? Com o marido? Com você ou com ela? Não, o juiz determinou que vai ficar com quem ficou com mais bens na partilha, né? Eu falei, mas daí, ficou com você ou ficou com ela? Eu falei, não, ficou com o advogado. Então, também nas escolhas, se preocupe com isso, né? Porque na hora de divisão tem um terceiro aí que vai entrar e vai levar uma parte relevante aí desse patrimônio, né? Mas voltando à questão dos motivos, será que a escolha está errada? Ou eu estou buscando muito mais motivos para reclamar do que para me motivar? Olhando o nosso evento aqui de hoje, né? Fácil, a gente acha 5 motivos para reclamar, né? Primeiro que é por segunda-feira, né? Não é dia de fazer evento, certo? Mas se for terça também você vai reclamar, então não dá na mesma. É que está muito quente lá fora, então suou para chegar, então vou reclamar. A cadeira podia ser mais confortável, o coffee break não tinha exatamente o que você queria, né? Pô, justo no meu lado ficou gente sentada nos dois lados, tem gente que está mais tranquilo, está mais folgado. Então, rapidamente a gente acha N motivos para reclamar de qualquer coisa na vida. Ou a gente pode olhar sob um outro aspecto. Que bênção que um grupo de homens decidiu ter esse evento, ninguém ganha nada aqui, certo? Para quê? Para abençoar a vida de outras pessoas, para poder compartilhar problemas, situações que todos convivem e têm semelhante, e poder um ajudar o outro, um interceder pelo outro, abençoar a vida do outro. E nas nossas carreiras não é diferente, né? À medida que nós fazemos as nossas escolhas, certo? Uma vez feita a escolha, nós podemos optar por reclamar, por questionar a escolha que a gente acabou de fazer, certo? Ou ir lutar por aquilo, né? Explodir a ponte atrás de nós e falar, não, uma vez que eu entrei aqui, eu vou para cima, eu vou atrás, eu vou fazer a coisa acontecer. E ter o pensamento de mais longo prazo, né? Muitas das nossas escolhas a gente é extremamente imediatista, né? Na solução, na forma que a gente coloca o resultado esperado, né? E já começa a criticar porque ele demorou, né? E mesmo a própria opção, né, do investimento realizado, né? A gente troca do emprego para a diferença salarial, mas sequer teve a preocupação de olhar como está a situação financeira da empresa. Mas eu trabalho na área comercial, o que eu tenho com isso? Sim, mas quem vai pagar o teu salário é a situação financeira dessa companhia, certo? Independente da função que você exerce ali dentro. Vou trocar de imóvel, achei um imóvel maravilhoso. Migão, você já deu uma olhada na logística, como é que você faz para chegar desse imóvel para o teu trabalho, teus filhos para a escola? Então, a gente é um pouco ansioso em tomar soluções e não olha o aspecto de longo prazo. Indo em frente. Vamos ver se agora ele vai entrar um por um. Davi, você podia ler para nós o texto em Jeremias 29, de 11 a 13? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. A maioria de vocês já se conhece mais ou menos, né? A tendência, inclusive, é a gente sentar perto de alguém que a gente já conhece, né? Conversou rapidamente, talvez no coffee break, ou ali a hora que sentou. Qual a liberdade que você se sentiria de virar para o seu colega ao lado, o seu amigo ao lado, e fazer um pedido, tipo, coisa simples. Cara, você pode avalizar o meu aluguel pelos próximos 5 anos? Ou eu posso comprar um carro financiando no teu nome? Ou
estou pensando em viajar de férias com a minha esposa, deixar meus 3 filhos com você para cuidar, a gente, na real, a gente faz muitas vezes isso com Deus, né? A gente faz aquela oração que levaria de 30 a 43 segundos, certo? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Blá, blá, blá. A gente fala, inclusive, dos católicos, que eles rezam, mas a gente reza às vezes mais do que eles, né, gente? Que não tem umas orações nossas que são mais parecidas com o reza até. E quer que Deus entenda exatamente o que a gente quer. Ou chega, tipo, Senhor nosso Deus, eu quero benção o meu casamento e que eu seja feliz com a minha esposa. Amém. Cara, você já pensou na profundidade do que você está pedindo? Você já entrou cravando o pedido ali? Vou contar o que aconteceu comigo uma vez. Eu fui a trabalho para Criciúma, uns 25 anos atrás. Gente, se Criciúma hoje não tem nada, na época ela tinha nada menos um monte ainda, ou seja, só carvão, eu acho que só tinha lá naquela época. Não por isso que eu fui orar, mas é claro que isso também ajudou o começo, né? Eu cheguei no domingo à tarde, no hotel, pensei que eu vou fazer, não vou fazer nada, não tem nada para fazer. Fiquei ali lendo e senti uma vontade muito profunda no meu coração de começar a orar. Aquela oração sem pretensão alguma, né? Comecei a exaltar o nome de Deus, buscar realmente a presença dele ali naquele quarto de hotel. E uma coisa que, com vergonha até admito diante de vocês, talvez a única vez que eu orei por mais de 1 hora, 1h30, quase 2 horas, ali de joelho num quarto orando. Depois de mais de 1 hora orando e exaltando o nome de Deus, eu me senti em liberdade de colocar meus sonhos novamente diante de Deus. E falar, Deus, estou com que chute ainda, Deus. Entende? Meu carro está quase de lado, né? O Fusquinha tinha virado um Santana, que era mais ou menos na época ali, não estava muito além do que tinha. Eu trabalhava de trainee em banco, ganhava R$900, pagava, sei lá, 500 dos 900 na minha faculdade. E eu falei, Deus, meus sonhos. Tudo aquilo que eu coloquei lá atrás, no meu quarto, lá na casa dos meus pais, eu colocava como meu sonho de vida, como minha expectativa. E aí, conversando com Deus, eu falei, Deus, é muito além o que eu quero. Lembrei até dos filhos. Falei, Deus, já sou feinho, imagina se eu caso com uma mulher feia, como é que vai ser meus filhos, né? E aí, até nesse aspecto, eu tinha aprendido com o meu pastor que você pode orar colocando pessoas, colocando objetivos de forma mais clara. Eu falei, Deus, vamos lá. Então agora vamos lá na lista oficial aqui contigo, né? Eu falei, eu quero casar. E me desculpe ela. Sei do livre-arbítrio, sei que a Bíblia fala sobre isso, mas eu estou querendo casar com a fulana de tal, que graças a Deus é minha esposa. E queria colocar isso pela intimidade que eu estou contigo, Senhor. Após orar mais de 1h30, pela liberdade que eu estou de chegar ao teu trono, eu quero colocar que eu quero casar com essa pessoa. Mas eu não quero ser um marido que não consiga ter a condição mínima de sustentar essa minha esposa. Eu quero que o Senhor me realize o primeiro sonho, se o Senhor me realizar o segundo sonho, que é de dar uma condição digna para a minha família. Certo? E, se o Senhor me permite, eu quero um terceiro sonho, que daí não tem tanto a ver comigo, eu quero poder dar aula, adorava dar aula. Entende? Eu queria poder, de alguma forma, passar algum conhecimento para alguém e fazer a diferença também na vida de algumas pessoas, né? E foi um tempo tão gostoso poder sentir realmente o Espírito Santo naquele quarto e ouvindo ali de perto a minha oração. 2 meses depois, eu estava namorando com a minha esposa. Eu levei um tempinho para contar para ela que já estava tudo combinado lá em cima, né? Uns 4 ou 5 meses eu recebi uma proposta para ir para a Electrolux como analista financeiro. 1 mês depois, resolveram mudar e me promover para coordenador de uma área. 3 meses depois, teve um redesenho completo na empresa, eu fui promovido a gerente financeiro. Em 6 meses, meu salário, que era R$900, que mal e mal dava para pagar minha faculdade, foi para 5.400. Eu sou financeiro, eu mataria qualquer
cara de RH que fizesse isso na empresa que eu trabalhia. Então, mostrando claramente a mão de Deus naqueles sonhos. E, como Deus não faz tudo, nada pela metade, Deus faz tudo mais abundantemente além. Ele falou, não, tinha aquele sonho de dar aula, que eu estava pensando, tipo, sei lá, fazer um bico final de semana, uma turminha. Eu tinha, graças a Deus, me formado e tinha sido o melhor aluno da minha turma. Eu fui convidado para dar aula na faculdade, na FAI, que eu tinha me formado. Ou seja, eu sonhei lá embaixo e Deus falou, não, eu vou colocar ali em cima. Né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Davi, você tem o texto ali em Filipenses 4:6? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Clamar, ouvir, atender, agradecer. O clamar, eu pelo menos sou fera, gente. Eu clamo a Deus, qualquer coisinha que aperta, eu já, Deus. Ouvir, eu aprendi com o nosso pastor Pascoal. Muitas vezes ele enfatizava, falando, gente, eu tinha a tendência de orava, em nome de Jesus, amém, e sair. É como você chegar para o colega ao lado, explica uma situação, pede a opinião dele, ou até pede que ele faça algo por você, e a hora que ele vai falar, você sai. Era mais ou menos a sensação que eu tinha de que Deus olhava para minhas orações, porque quando eu terminava de clamar, eu levantava e me mandava, certo? Então, claramente a palavra de Deus nos fala, né, de clamar, ouvir a resposta. O que Deus está confirmando em teu coração? Está com uma situação complicada na tua empresa? Vamos clamar. Mas dê o tempo para Deus te falar. Se é 1 minuto, se é 5 minutos, que você vai ficar em silêncio ali no teu quarto, sozinho, certo? Até que Deus responda e coloque no teu coração. Só que tem um perigo, gente. A hora que Ele falar, Ele está esperando o quê? O atender. Certo? Atender à vontade dEle. Aquele atender sem medo, né? Nada menos, nada mais do que Deus está colocando a vontade dEle para a tua vida. Você vai questionar? Vai colocar em dúvida? Sai fazendo, que essa é certa, essa é tua. E por último ali, o agradecer, né? Não sei vocês, mas eu tenho uma facilidade de agradecer pós-tragédia, pós-resolver um problemão. E quantas vezes a gente agradece por não ter tido, né? Gente, a maioria de vocês acredita, boa parte é ter filhos, né? Tem coisa mais gostosa que você passar no quarto do filho quando eles já estão dormindo, dar um beijinho e agradecer a Deus pela vida deles, por eles existirem, por eles não terem um problema de saúde. Eu já agradeci muito quando Deus livrou eles depois de uma doença, saiu do hospital. Diversos de vocês acompanharam a situação da minha filha, ela foi diagnosticada com uma doença neurodegenerativa, autoimune. O médico chegou aos 15 anos e falou, ela cada dia vai perder mais e mais os movimentos até ela não conseguir mexer mais nada. Uma filha de 15 anos, eu sentei no canto da minha sala, chorei por horas. Entende? Agradeci muito a Deus quando Deus livrou. Mas os outros filhos que não tiveram que passar por isso, quantas vezes eu agradeci a Deus pela vida deles, né? A gente agradece por conquistar um novo emprego. Quantas vezes a gente agradece por não ter perdido o emprego, né? Entende? Talvez coisas mais básicas, né? Hoje eu moro em apartamento, mas por um tempo eu morava em casa. E uma das minhas missões era, um dia por semana, eu passava numa loja que vendia aqueles galões de água, né? E levava para casa. E Deus sempre colocou no meu coração um sentimento tão grande de agradecer. Toda vez que estava tirando, já era quase que um ritual, né? No bom sentido. Eu ia pegar água no porta-malas do carro, eu pegava aquilo e agradecia tanto a Deus. Deus colocava no meu coração e falou, Carlos, não adianta você ter o carro, não adianta ter a casa, se faltar a água. Entende? Para ir no básico, do básico, do básico, né? Então, realmente, a gente está clamando, ouvindo o que Deus tem a nos dizer, atendendo e agradecendo. Acelerando um pouquinho. O vôlei, eu dei uma ideia para o vôlei, mas não passou muito bem, não sei nem onde que ele está sentado. A gente podia ficar até as 9 hoje, não vim segunda que vem, mas parece que ele disse que o pessoal não aprova, não. Então, eu vou dar uma aceleradinha aqui para terminar até as 8 mesmo. Nosso papel, a referência, né? De cuidar um pouquinho com a referência que dá, né? O vôlei fez um teste na empresa dele, pegou e mandou depositar 500 a mais para um funcionário no salário, só para ver, né?
como é que o cara ia reagir, né? Testar, né, o cara, né? Aí, nada, o cara não fez nada, ficou quieto. Falei, mas safado. No outro mês, falei, vou fazer um teste ao contrário. Depositou 300 a menos, só para ver o que ia dar. Mas, antes dele chegar na empresa, o cara já estava no RH lá. Falou, depositar 300 a menos. O vôlei chegou, né? Jeitão alemão. Falou, cara, mês passado depositei 500 a mais, não falou nada. Esse mês depositei 300 a menos, você está reclamando? Ele falou, um erro eu admito, o segundo eu não posso aceitar. Então, são as referências que a gente acaba passando. O cara acabou entregando ali quem ele era, né? Então, sabe o cara que está no teu lado? Sabe que tem chance daqui a um mês, você está procurando um emprego, o pessoal do RH descobrir que ele te conhece, foi pegar uma opinião tua, a opinião dele sobre você, só porque ele sentou no teu lado um dia? Essa é a nossa vida. Em absolutamente tudo que nós estamos fazendo, de alguma forma, a gente está sendo avaliado. O emprego atual que eu tenho, eu conheci o empresário que me contratou em 2001, na Costa do Sauípe, num jantar, num evento qualquer. 7 anos mais tarde, eu estava procurando um executivo, ele lembrava do que nós conversamos e que, graças a Deus, causou alguma boa impressão para ele. E ele falou, não, aquele rapaz que eu conheci lá na Bahia, na Costa do Sauípe, é quem eu quero que venha liderar a minha empresa, né? E quando a gente tem usado essas oportunidades para passar essa referência, né? Às vezes é um símbolo, a partir do momento que você chegou na tua empresa, a primeira coisa que você põe é a foto da tua família, você passou uma referência, né? Talvez para uma secretária bonita, para uma colega bonita, falou, não, quem manda aqui no pedaço é a patroa e as crianças, e a primeira coisa que chegou aqui é a foto. É simbólico, mas, gente, faz muita diferença. Tive uma situação, na época que eu trabalhava na GVT, que foi também me marcou bastante. Certo dia, parei na maquininha de café, fui pegar um café, aí um rapaz passou, a empresa era muito grande, na época já tinha, sei lá, 5, 6 mil funcionários, então você acaba não conhecendo já boa parte deles. Passou, me deu um tapinha nas costas. Dia está difícil, né, chefe? Dia está difícil, tá, mas como é que você... De onde que veio a tua dedução, né? Você não pega café esse horário? Pô, tem horário? Como é que funciona? Ele falou, não, chefe, nós sabemos absolutamente o que você faz, a forma que faz, a forma que você atende o telefone com a mão direita ou com a esquerda, você cumprimenta a secretária com um bom dia completo, entende? Ou o dia já come o seu bom dia, né? Se você olha no teclado, olha para a tela, e te digo mais, 90% de nós ainda copia o que você faz, então toma jeito, né? Falou brincando, foi embora, e falou a mais pura verdade. Falou a mais pura verdade. As pessoas que convivem com a gente, principalmente vocês que têm cargo de liderança, as pessoas estão olhando para você e estão copiando o teu jeito de fazer. Isso aumenta profundamente a nossa responsabilidade. E são minutos ou segundos que nós temos para causar a boa ou a má referência. E por isso a importância da graça e misericórdia de Deus e de a gente estar clamando a Deus antes de ir trabalhar. Eu tive uma situação, primeiro mês, segundo mês na GVT, lá em 2000, 2001, a empresa estava investindo R$1 bilhão, então um volume muito grande de pagamento, o sistema ainda em implantação e tudo mais, então os pagamentos mais relevantes vinham ali para eu aprovar. Aí chegou uma moça, entrou na minha sala, falou, Carlos, pagamento tal fornecedor lá, ele mandou errado, ele mandou a menor. Eu falei, não, beleza, dá uma ligada lá, pede, explica direitinho para ele e pede o valor correto. Ele falou, Carlos, você não entendeu, ele passou a menor, ele está cobrando menos do que devia. Eu falei, desculpa, quem não entendeu foi você. Você vai lá, liga para ele, pede o valor correto. A gente não está aqui para fazer a oportunidade, estamos aqui para fazer as coisas certas. Volta à tua mesa, faça o que precisa ser feito, o que tem que ser certo. E toquei a vida. Pensando bem hoje, talvez outra resposta que poderia caber ali na hora. Tá bom, pague então o que ele mandou, faça uma provisão, né? Contabilmente, não sei quantos são familiares desse termo, né? Faz uma reserva do restante, se ele cobrar um dia, já está guardado aqui. Seria outra resposta, mas pela graça de Deus, a hora foi, não, você não está aqui para ter oportunidades de pegar o dinheiro do fornecedor, está aqui para fazer a coisa certa. Passaram 7 anos, meu jantar de despedida da GVT, veio uma pessoa, me dá um abraço e falou, lembra de 2000? Lembro, um monte de coisa, qual delas?
Eu entrei na tua sala e falei tal coisa. Falei, sinceramente, não lembrava. Você falou isso, fazem 7 anos que eu ligo o meu computador de manhã e lembro, eu estou aqui para fazer o que é o certo. Entende? Qual a chance de a gente escorregar num minuto como esse? Você tem 1 segundo para dar uma resposta que tenha vindo de Deus para a tua vida. E com isso causar a boa referência, conseguir colocar a boa referência na tua equipe, né? E até, às vezes, as coisas que a gente nem vê que está fazendo, né? A GVT, por muitos anos, patrocinou diversos programas aqui na PIB, né? Ou lá na PIB, né? O Natal Aleluia, o Louvação. E o acionista, o Shaul, se declarava publicamente como ateu, e o Amos, que era o presidente, judeu praticante, né? E foi interessante, a gente fez a abertura de capital da empresa, e, graças a Deus foi um dos aberturas de capitais de maior sucesso no Brasil, nos últimos, sei lá, 10, 20 anos. E no meio da comemoração, lá em Nova York, ele cruzou o salão, veio e falou, eu sei que o teu Deus tem parte nisso. Pelo simples patrocínio, pelo simples fato de patrocinar um evento numa igreja e sentir que você está fazendo aquilo por acreditar que Deus pode fazer a diferença na vida de pessoas, isso chegou para um acionista de uma das maiores empresas do Brasil, ao ponto de um ateu reconhecer e falar, eu sei que o teu Deus tem parte nisso. Eu sei que para fechar. Legado, só peço desculpa, realmente desconfigurou tudo, aí acho que nós estamos com diferente versão aí de PowerPoint, né? O legado que estamos deixando, né? A gente trabalha preocupado com patrimônio, o que nós vamos deixar para os nossos filhos, né? Na verdade, eu vi um estudo que fala uma coisa muito interessante, né? Do ponto de vista financeiro, depois eu vou voltar para o real legado, mas do ponto de vista financeiro, talvez um dos melhores planos que a gente possa ter é ter o suficiente para nunca depender dos filhos. Esse é um ótimo legado que a gente pode deixar, né? A gente quer tanto fazer para eles, acaba esquecendo, e no final a gente está dependendo deles ao invés de estar podendo ajudar, né? Mas não é esse o meu ponto. O ponto que eu estou querendo colocar aqui, realmente, qual é o legado verdadeiro que nós estamos deixando para os nossos filhos, né? Um dos maiores legados que meus pais me deixaram para meus irmãos, culto doméstico. Eu não lembro bem certo os carros que meu pai teve, eu lembro que eram bem judiadinhos, bem velhinhos, né? Mas eu lembro de cada culto doméstico que nós fazíamos na nossa casa. Outro legado que meus pais deixaram, da oração. Eu passar na porta do quarto dos meus pais, estão orando. Vou lá, faço um monte de coisa, volto, estavam orando. Porque outro legado que eles deixaram é que não se ora coletivamente pelos filhos. Eles faziam questão de filho por filho, colocando a situação de cada um dos filhos diante de Deus, a necessidade de cada um dos filhos, pedindo a bênção sobre cada um dos filhos. E nunca fala, Deus abençoe meus filhos. Não, Deus quer ouvir o que teu filho mais velho, qual que é o outro filho, um por um, qual que é a necessidade. E nós éramos em 6, né? Imagina, a oração fica bem longa, né? Então, poder deixar isso como legado. Meus pais deixaram isso, como transferir isso para os nossos filhos, né? A maior alegria que eu tenho hoje, tenho uma pequena chácara aqui em Balsa Nova, é ver meus filhos com os colegas da igreja, dos adolescentes, indo depois do culto fazer uma vigília. A Velar é um que vai lá, né, Velar? Passar a noite. A gente tem uma pérgola lá, fica lá nas poltronas, nas cadeiras, cantando e orando, cantando e orando. Você dorme, acorda, eles estão lá. O sol está amanhecendo, eles estão lá. Gente, isso é legado que tem valor, né? Indo além, tem uma pequena fábula que conta uma história de um casal que, ao final de uma guerra, em que muita pobreza ficou num determinado local, num determinado país, um casal que tinha uma relação muito bonita, um amor muito grande entre eles, né? Estava chegando a data de Natal, né? E aquele sentimento gostoso do casal, um querendo fazer alguma coisa pelo outro, mas numa pobreza tão grande que nem sequer o que comer tinha, né? Então, pensando, como é que a gente vai fazer, né? A moça não pensou 2 vezes. Tinha os cabelos longos, pretos, super bonitos. Ela sabia um lugar na cidade lá que eles compravam o cabelo fazer peruca. Foi correndo lá, cortou os cabelos, vendeu por algumas poucas moedas para comprar uma correntinha para prender
o relógio, o único patrimônio que sobrou para o marido dela era um relógio de bolsa que ele tinha herdado dos pais. O único patrimônio que sobrou é aquilo, só que estava sem a correntinha, né? Ela falou, eu vou surpreender meu marido, vou comprar uma correntinha de presente de Natal. O que ela não sabia é que naquele momento ele estava numa loja vendendo o relógio para comprar escovas para ela pentear o cabelo bonito que ela tem. Então, o que nós estamos tendo de sonho grandes para as nossas famílias, para o nosso casamento? Será que a gente não está limitando ao sustento? Pô, eu sou um bom marido, sustento, nunca faltou nada na minha casa, as contas estão bem pagas, né? Qual o nosso sonho grande? Temos N sonhos para a nossa carreira, N sonhos para o nosso patrimônio financeiro, mas e para o nosso casamento? Aonde que a gente quer chegar? Qual que é aquele sonho grande, aquele alvo maior do nosso casamento, a ponto de você entregar teu único patrimônio, que é um relógio, por uma escova de cabelo para tua esposa, ou vice-versa, né? E dos filhos, né? Tive uma experiência 2 semanas atrás, tem 3 filhos, uma coisa que eu descobri, para quem tem mais filho deve chegar rapidamente à mesma conclusão, todos são diferentes, né? Não adianta você também botar os 3 filhos, aí vamos conversar. Cada um quer falar de um assunto, cada um tem uma história, cada um tem uma experiência diferente, cada um se emociona diferente, né? Minha filha mais velha vai fazer vestibular esse ano, está numa tensão, estuda 15 horas por dia. Um sábado que a gente não ia para a chácara, falei, não, vamos só nós 2. Peguei o carro, fui lá logo cedinho, sentamos ali na beira do lago, ficamos 1h30, 2 horas, conversando sobre sonhos. O que eu tenho de sonho, como Deus trabalhou no meu coração os sonhos, quais as experiências que Deus teve na minha vida, e poder contar sozinho para um filho, entende? E poder junto com ela estar orando, e no final poder abençoar a vida dela. Eu não tenho nenhuma base bíblica para isso, mas eu tenho a sensação que no ar livre parece que até a oração parece que sobe mais rápido, né? Não sei se o Wi-Fi fica melhor, mas é até mais gostoso, parece que você sente a presença de Deus até mais próxima, né? Então, por que estou comentando isso? Quer dizer, qual o legado? Será que a gente não está, às vezes, preocupado demais com algumas coisas e deixando outras que são tão preciosas de lado? E talvez esse seja o nosso verdadeiro sonho grande. Sonhos grandes profissionais. Quero crescer, quero me desenvolver, quero mais, quero ir além, entende? Começando como um estudante que andava com um quichute furado na Vila Fani, sonhei, fiz, mas não é o maior legado que eu quero deixar para meus filhos, legado para a minha família, né? Realmente Deus esteja trabalhando no coração de cada um de vocês e mostrando onde é que está o verdadeiro sonho. Que Deus abençoe vocês.